Eu sou Maria Costa, mentora de carreira, e eu ajudo profissionais da área de suprimentos, logística e compras a crescer na carreira. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo nesse momento no mundo e eu estou me referindo ao vírus HMPV. Esse vírus ele foi detectado novamente na China. No momento, os casos reportados pela Organização Mundial de Saúde não são alarmantes, estão tratando como uma infecção local que ataca mais as crianças e os idosos e sinalizam que não existe um risco nesse momento, e a gente está falando de janeiro de 2025, de uma pandemia como aconteceu com o Covid. Evidentemente, existe toda uma precaução necessária que aí os profissionais da área de compras internacionais, de manufatura, matérias-primas importadas da China devem ter atenção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre quais são os pontos mais relevantes que esse profissional que se dedica à importação de matérias-primas, mas também os profissionais que importam produtos acabados da China têm que ter atenção nesse momento, né? Eu acho que existe um grande aprendizado com muitos erros com relação ao Covid-19 que a gente não precisa repetir com o HMPV. Nesse caso, eu vou citar alguns pontos que eu considero relevantes para que sejam atendidos, independente de acontecer ou não uma pandemia, porque na realidade a gente não precisa que a coisa chegue ao extremo para se tomar uma ação. Então, o primeiro ponto que eu relaciono aqui seria a área de compras ficar muito atualizada sobre tudo que está acontecendo nesse momento com os fornecedores que atendem a sua empresa, a sua linha de produção ou seus clientes. Porque essas informações, elas são fundamentais para você definir qual vai ser a estratégia. Um segundo item seria, uma segunda dica seria a diversificação de fornecedores para cada item. E aí não necessariamente eu estou falando por enquanto de fornecedores internacionais, mas sim a diversificação buscando o desenvolvimento de fornecedores locais. Evidentemente, se existir fornecedor que pode atender, não sendo da China, essa é a opção mais viável de se reativar esses fornecedores. Você não precisa chegar no momento de falta para buscar essa informação. Você pode pegar essa informação já. Por quê? Porque o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo com a China. Essa não é informação da China, essa é uma informação que todos têm e todos, de certa forma, vão utilizá-la em proveito próprio. Um terceiro ponto e uma terceira dica seria construir um estoque buffer, um estoque de segurança adicional. Evidentemente, nesse caso, a análise do custo precisa ser feita em detalhes, porque o orçamento da empresa não contempla, em regra, ter um estoque adicional para cobrir crises de pandemia. Evidente que não é esse o caso de você estourar o orçamento, a empresa ela trabalha com orçamentos, mas você fazer a análise disso. Isso pode ser algo a ser apresentado para a alta direção como forma de mitigar o risco. E você não precisa esperar chegar o ápice se transformar numa pandemia. Você pode já fazer essa análise agora. Um outro tópico, uma outra dica seria ter um plano de contingência. De repente você está aí com seus materiais vindo para uma determinada rota e você já pode começar a pensar em ter um material vindo por uma outra rota ou um material sendo colocado no centro de distribuição. Evidentemente, o custo do centro de distribuição tem que ser avaliado e tem que ser conversado também com o fornecedor, porque aí também ele vai demorar mais a receber o pagamento daqueles itens que ele vai estar produzindo em avançado.
de repente isso pode ser também um problema para ele. Então tem que ser primeiro avaliado o custo de ter um centro de distribuição onde as cargas seriam armazenadas nesse posto avançado e seriam entregues para você, para sua produção de maneira programada, como você já tinha feito anteriormente. Um ponto e uma dica para ser avaliado também é a comunicação direta com os fornecedores, porque se você não entender da cadeia de suprimento dos teus fornecedores, o que vai acontecer? Você vai estar se preparando para ter mais material em algum local e o teu fornecedor não tem capacidade de produção. Ou o fornecedor do teu fornecedor fica na zona onde está tendo maior índice de aumento dos casos. E o pessoal vai dizer assim, mas só são casos em crianças e idosos. Bem, inicialmente numa pandemia nunca se revela todos os casos, né? As crianças e os idosos são mais suscetíveis, mas quem garante que na realidade o que está acontecendo lá não é algo maior do que o que está sendo divulgado? Isso é algo que muitas vezes não sai na mídia de imediato para não causar um grande problema. Então, você tem que avaliar esses custos e ter isso na mão. Uma outra estratégia e uma dica também é você avaliar transportes alternativos. De repente, você tem uma condição de mudar, usar uma outra rota, logicamente avaliando os custos relacionados à parte de frete aéreo e frete marítimo, e ter isso como opção também. De repente você não só vai estar usando um CD, mas você vai estar combinando aí uma logística diferenciada, onde você vai ter uma parte do frete sendo marítimo até um determinado ponto e uma outra parte dessa carga vindo aéreo de outro daquele ponto para frente para sua empresa. Novamente eu falo, isso é uma análise que também passa pelo custo, porque o orçamento da empresa não está preparado para isso. Uma outra dica é, se a sua empresa já tem um plano de gerenciamento de crises, revise-o. Veja se você está deixando de cumprir alguma etapa que já prevê nesse plano. Se a sua empresa não tem um plano, eu te recomendo que você busque mais informações sobre isso, porque um plano de gerenciamento de crise faz toda a diferença. E lembra, você não vai analisar a crise sob o ponto de vista de um só elemento, no caso o fornecedor na China, mas também com todos que estão envolvidos nessa cadeia de suprimento. E aí a gente está falando evidentemente desde o fornecedor do fornecedor, o transportador, a parte aduaneira de liberação, a parte de desembaraço e a parte de transporte final para o teu warehouse e depois você com a fabricação e a entrega para o teu cliente final. E somente quando o teu cliente final recebe é que você fecha todo o ciclo. Então, a análise do plano de gerenciamento de crise é algo que demanda que seja feito e aí o profissional de compras internacionais tem que estar envolvido com certeza nessa parte. Uma outra avaliação que eu recomendo e fica aqui a dica é dos componentes críticos, né? De repente a gente está falando não de 100% né? Você não traz um kit todo pronto da China, você pode trazer componentes eletrônicos para fabricação, para manufatura de produtos específicos, ou o teu produto ele é subproduto de uma outra produção. Vou te dar um exemplo, painel eletrônico dos carros que são fabricados com componentes eletrônicos que vêm da China, mas esse painel ele é utilizado num carro que é fabricado em outro estado, não onde você está. Então você faz parte de uma cadeia de suprimento. Então entender essa parte da cadeia também é importante. De repente a gente está falando de um item só nesse painel que é crítico que vem da China. E aí você também tem que entender se o teu cliente lá, que é a empresa que vai usar aquele painel lá no veículo dela, ela também não tem um risco de paralisação, porque ela pode ter outros itens que também. Então, entender essa parte comprador é muito fundamental. E um tópico que as pessoas muitas vezes deixam em área de desenvolvimento, deixa muito paralisado, é o desenvolvimento de fornecedores locais. Nós sabemos que
nosso país ainda não é um grande desenvolvedor de componentes eletrônicos, temos aí uma legislação muito, apesar da reforma tributária, muito intrincada, né, muito complexa. Então, os componentes fabricados no Brasil, eles acabam não tendo tantos privilégios quanto os que são produzidos na China, né? O custo de lá é muito menor que o nosso. Mas é algo que eu revisitaria, eu reanalisaria, principalmente considerando um BOM, aí um Bill of Material, se for de manufatura com 2.000 itens, 3.000 itens, com certeza vale a pena revisitar, porque isso faz muita diferença. E isso para atender o teu cliente final, para tua empresa não deixar de ter faturamento, isso é um fator preponderante. E uma última dica aqui, que não menos importante que as outras, é se manter bem informado. Ter informações fidedignas, as mais precisas possíveis, analisar o dado quando chega para você, porque você vai começar a perceber que se os casos estão aumentando das infecções pelo HMPV em outros países, se de repente o próprio país onde nós estamos não tomarem medidas sanitárias, assim, o risco disso se propagar. E a sua empresa, o que ela está fazendo, né? Já reativou a campanha de lavar as mãos, de colocar máscara, já reativou a campanha de limpeza de ambientes com mais frequência, você já começou a ver dentro da sua própria empresa o seu SESMIT se movimentando. De repente isso tem que estar no teu plano de gerenciamento de crise. As crises são cíclicas, profissional, e elas sempre vão estar acontecendo. Aconteceu a mais grave em 2020 com a Covid-19, mas existiram outras crises antes da Covid-19, não tão sérias quanto a Covid-19. Essa agora, provavelmente, eu espero de verdade que não se transforme numa pandemia, mas eu creio, eu acredito que os profissionais que trabalham no comércio exterior, na parte de compras internacionais, a área de suprimentos como um todo, estão mais preparados, estão mais habilitados a lidar com a crise. E isso é algo que é muito importante, porque se você esperar que todo mundo pare e você vai parar também, todo mundo perde. Infelizmente, foi isso que aconteceu com a crise da Covid-19, onde ficaram todos sem tomar todas as ações e, infelizmente, o efeito foi devastador, não só nas pessoas, mas também nos negócios. E não precisava ser daquela forma, a gente já sabe disso, a gente já viu esse filme. Então, o que eu recomendo a você, profissional da área de compras, de logística? Não espere a crise bater novamente. Sente com a sua equipe, ninguém faz nada sozinho. A equipe ela é fundamental. E eu diria que você não precisa ser o gerente para iniciar um movimento dentro da sua própria empresa de reuniões rápidas, de avaliação de qual é o seu status nesse momento com relação ao atendimento, à condição da matéria-prima que você está recebendo. Se você quer crescer na carreira, você realmente tem que se destacar em todos os momentos, independente de ser crise ou não. O seu desenvolvimento pessoal e profissional é sua responsabilidade e eu tenho 100% de certeza que você vai crescer muito, vai se desenvolver muito, porque são nesses momentos de dificuldade que os grandes profissionais se revelam. Eu desejo muito sucesso a você, a sua equipe, que você continue crescendo. E eu quero te convidar, nós vamos ter uma Masterclass no dia 23/1 de 2025, às 20 horas, pelo horário de Brasília, online, 100% gratuita, onde nós vamos falar sobre crescer na carreira. Essa Masterclass ela vai estar direcionada para os profissionais da área de logística e compras, mas qualquer profissional de outra área que tenha interesse, que goste do assunto, que queira saber como se desenvolver, porque isso é bem amplo também está convidado. Quero dizer que vai ser uma honra ter você lá. Então não perde essa oportunidade,
Posteriormente, nós vamos ter mais encontros. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo, na parte de baixo. Você clica, se inscreve e a gente se encontra lá. Muito obrigada e até lá. Tchau!